paz do Senhor Jesus, estamos de volta para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a lição do quarto trimestre de 2021 e o comentarista desse trimestre é o pastor Elianal Cabral. O tema da nossa lição, ou seja, da nossa revista como um todo, é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo Paulo do Gentio para a Igreja de Cristo. Nós estaremos aqui na pré-aula da lição de número 3, ela tem por título A Convenção de Saulo. Nós estaremos utilizando o livro do pastor Elianal Cabral, apóstolo de Paulo, referente à lição, também a revista do Ensinador Cristão, que traz alguns subsídios importantes para a nossa lição, e a nossa Bíblia, a Bíblia também nós estaremos aqui utilizando, para que nós possamos aqui trazer alguns subsídios dessa lição para todos vocês. Esse canal é um canal da Igreja Assembleia de Deus, do Planalto Central. O pastor-presidente é o pastor Samuel Lima dos Santos, o vice-presidente é o pastor Joiade Lima dos Santos. Queremos já aqui tecer os nossos agradecimentos a todos os nossos alunos, professores, amantes das Sagradas Escrituras, e você que nos acompanha até o final. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar poderosamente em mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. A Escola Dominical, uma das maiores escolas do mundo, que ensina, que prepara, que edifica, que transforma, e o Senhor sempre nos abençoando com a sua poderosa graça e a sua poderosa misericórdia. Nós, na nossa lição, nós iremos aqui começar fazendo alguma reflexão sobre o texto áureo. O texto áureo da lição, ele diz o seguinte: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? O texto ele está lá em Atos, capítulo de número 9, versículo de número 3 e versículo de número 4. A verdade prática da lição, ela traz o seguinte teor: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus. É uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Queremos já aqui aproveitar nessa verdade prática, tecer alguns comentários aqui rápido, né? Primeiramente, a verdadeira conversão em Cristo. A palavra conversão, de acordo com o dicionário Wycliffe, ela traz o seguinte significado, ou seja, essa palavra significa literalmente fazer a volta ou mudar de direção. Em outras palavras, conversão a Cristo é mudar a direção do pecado, a direção da vida distante de Cristo, e voltar-se para Cristo, se converter aos ensinos, aos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, leva em conta também, primeiro, o arrependimento. A palavra arrependimento, ela é uma palavra que vem do grego, né, metanoia, que significa mudança de pensamento ou mudança de atitude, ou seja, mudança de pensamento em relação ao pecado. Não somente desviar do pecado, mas o pecador tem uma noção e uma forma, uma atitude em relação ao pecado, né? Como se comportar perante o pecado. Então, essa palavra é uma palavra que ela é bastante elucidativa, porque ela nos ajuda a entender qual é a forma que nós devemos ter, qual é a atitude que nós devemos ter em relação ao pecado. A palavra de Deus, ela nos esclarece que o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, biblicamente, o pecado ele é algo que destrói a alma, destrói família, destrói pessoas. E o cristão, ou seja, uma pessoa que se converte a Cristo, ela passa a ter uma mudança de pensamento, uma atitude em relação ao próprio pecado. Terceiro lugar, né, aqui dentro da verdade prática, ainda fazendo uma análise dela, é uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Então, a verdade prática, ela nos traz esse resumo bastante abençoado, que a verdadeira conversão a Cristo leva em conta, primeiro, arrependimento, fé em Jesus
e uma completa transformação no pensamento, na vontade e ação do homem. Muito bem, isso aqui é o que nos aguarda. Então nós vamos aqui discorrendo a nossa lição. O objetivo da nossa lição, ou seja, da lição, é asseverar que a salvação ela é por meio da graça. Isso aqui é importante a gente frisar. Acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. E aqui eu queria utilizar como texto base Efésios capítulo de número 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então a salvação ela é um dom gratuito de Deus. O ser humano, por suas próprias obras, ele não poderia ser salvo, mas Deus providenciou uma forma, providenciou um meio, providenciou uma maneira para que o ser humano fosse salvo. E essa forma ela é por meio da graça de Cristo Jesus, mediante a fé. Então nós temos como resposta do ser humano o arrependimento e a fé nesse contexto de salvação. Os objetivos específicos. Primeiro é apresentar a convenção de Saulo como ato da graça de Deus. Segundo, relacionar a convenção de Saulo com a doutrina bíblica da convenção. E o terceiro item, o objetivo específico, é elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na convenção. Então nós temos aqui o objetivo geral, o objetivo específico da nossa lição, e nós estaremos falando sobre a convenção do apóstolo Paulo, como ela se deu, como é que Paulo se converteu ao Senhor. Então Paulo, ao se encontrar com Jesus Cristo no caminho para Damasco, e foi justamente o local onde ele teve esse encontro com Cristo, lá em Atos capítulo de número 9, ele teve a sua vida completamente regenerada. Então ali já nos dá uma clareza, um entendimento que ao ter esse encontro com Jesus Cristo, Paulo ele já teve a sua vida completamente regenerada. A sua faculdade intelectual ela foi regenerada, pois seu encontro com o Senhor trouxe à luz a sua mente, sua faculdade emocional foi afetada, pois ao longo da vida do apóstolo Paulo vemos sua profunda tristeza em perseguir os irmãos em Cristo Jesus. Então vejam bem, quando nós estudamos o livro Teologia Sistemática, Matteo Henry, lá sobre os aspectos da salvação, ele traz a salvação dentro de 3 aspectos importantes. O primeiro é a justificação, que é um termo florense que nos faz lembrar um tribunal, onde o homem culpado e condenado perante Deus é absolvido e declarado justo. Ou seja, por meio de Jesus Cristo, uma pessoa que seria condenada, ela se torna justificada por meio do sacrifício de Jesus Cristo. O segundo aspecto é a regeneração, a experiência subjetiva, adoção, que é adoção, privilégio objetivo, sugere uma cena familiar. A alma morta em uma transgressão e ofensa precisa de uma nova vida, sendo essa concedida por meio de um ato divino de regeneração. Então, nós aqui já conseguimos entender que no processo de salvação do apóstolo Paulo, acontece aí a regeneração de forma completa da parte de Cristo Jesus, ou seja, uma alma que estava morta, não morta fisicamente, mas no sentido relação ao pecado, e essa alma precisava ser vivificada novamente, e somente Jesus Cristo tem o poder de fazer isso. Então nós vemos aqui esse processo da regeneração acontecendo na vida do apóstolo Paulo. E por fim, dentro dos aspectos da salvação, nós temos também a questão da santificação, aonde ela é tanto posicional como também ela é instantânea, ou seja, o nosso Cristo, ele santifica aqueles que se convertem a ele para que eles sejam direito à sua salvação. A Bíblia nos informa que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então Cristo ele tem essa condição, essa possibilidade de trazer para nós essa santificação. Então ela acontece tanto instantânea por meio de Cristo, como ela é progressiva também, aonde o cristão ao longo da sua vida, mediante a leitura das Sagradas Escrituras, de oração, jejum,
ele vai aperfeiçoando esse processo de santificação na sua vida. Então nós estaremos justamente tratando sobre isso, né, já entendendo aqui um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu queria aqui fazer menção da introdução da lição, e ela diz o seguinte: a conversão de Saulo de Tarso indiscutivelmente foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Isso aqui é muito importante, porque ela foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Porque Paulo ele foi um perseguidor da igreja, uma pessoa que, embora tivesse um conhecimento muito profundo acerca da lei, né, fosse um fariseu, uma pessoa que tinha zelo pela lei, no entanto, essa lei ela era, podemos considerar ela como um conhecimento cego, que fazia com que ele perseguisse não somente a igreja, mas o próprio Cristo. É tanto que quando o apóstolo Paulo, o Senhor aparece para ele, a caminho de Damasco, e Jesus faz uma indagação importante para ele. E o Senhor disse assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ou seja, Paulo perseguia a igreja, mas na verdade ele estava perseguindo o próprio Cristo. O próprio Cristo, quando ele perseguia a igreja, ele estava perseguindo o próprio Cristo. E então nós vemos e percebemos que esse foi um acontecimento muito importante, que muda não somente a história do apóstolo Paulo, mas muda também a história da própria igreja e muda também a história, ou seja, a percepção da salvação em relação aos seres humanos. Porque mesmo a igreja primitiva, nos seus primeiros momentos, eles ainda tinham uma concepção ainda, os primeiros apóstolos, Pedro vai nos deixar muito claro isso, que a salvação ela continuava sendo ainda para os judeus. Então, os judeus ainda eram as pessoas privilegiadas pela salvação. Mas Cristo vem mostrar que a salvação agora com a sua morte, ela é tanto para judeu, para grego, ou seja, ela incluía todas as pessoas independente da sua nacionalidade. E o apóstolo Paulo, ele vem demonstrar justamente isso. Ele traz, né, quando ele é chamado pelo Senhor, ele é levado a anunciar a palavra ao gentio. Por isso que ele é considerado, inclusive, um apóstolo dos gentios, porque ele tem essa percepção que a salvação agora ela é aberta para todas as pessoas, independente da sua nacionalidade. Então ele responde, o apóstolo Paulo, ele passa por uma mudança radical na forma de pensar acerca do Senhor. No caminho para Damasco, de modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro lado, Saulo respondeu com arrependimento e fé. E aí, mais uma vez, nós reforçamos a questão de Efésios, capítulo número 2, que a salvação é pela graça, mediante a fé, é pela graça e bondade do Senhor, e em resposta, o ser humano ele responde com o seu arrependimento e com a sua fé. Ponto central desse primeiro tópico, ele diz que Jesus nos salva por meio da graça e nós respondemos com arrependimento e fé. Então nós entendemos que o Senhor ele proporciona todo o meio de salvação, todo o meio para que o homem seja salvo, e o homem precisa crer. Crer é um reconhecimento do sacrifício de Jesus no Calvário. O homem precisa reconhecer. Primeiro, o arrependimento fala de reconhecimento dos pecados. O ser humano ele precisa reconhecer que é um pecador e precisa de salvação. E segundo, ele precisa crer no sacrifício de Cristo na cruz, que foi suficiente para a sua salvação. Então nós temos aí um processo, um entendimento acerca da salvação. A lição, essa lição ela está dividida da seguinte forma. Tópico primeiro, nós vamos tratar sobre a conversão de Saulo, como um ato da graça de Deus. O item primeiro, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. O item 2 do tópico primeiro, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O item 3 do tópico primeiro, a graça salvadora se manifestou a Saulo. O tópico 2,
nós iremos tratar sobre Saulo e a doutrina bíblica da convenção. No item 1 do tópico 2, a convenção começa no arrependimento. O item 2 do tópico 2, a convenção de Saulo promoveu uma transformação pessoal. O item 3 do tópico 2, a convenção faz parte da doutrina bíblica da salvação. O tópico 3, nós iremos tratar sobre as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. A primeira, faculdade intelectual. A segunda, faculdade das emoções. E a terceira, faculdade da vontade. Então, assim está distribuída, dividida a terceira lição desse trimestre nós estaremos estudando. No tópico de número 1, a convenção de Saulo, um ato da graça de Deus. Então vejamos, a salvação, ela é importante a gente olhar um pouco, para o processo de salvação do próprio apóstolo Paulo, quando nós lemos o capítulo de número Paulo, pelo próprio histórico que o apóstolo Paulo ele tinha de ser perseguidor da igreja, ninguém teria coragem de pregar o evangelho para o apóstolo Paulo. Mas mesmo tendo essa dificuldade, a própria Bíblia ela diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Uma pessoa ela precisa ouvir a palavra do Senhor, mesmo não tendo ninguém para pregar para o apóstolo Paulo. O próprio Deus ele provê uma forma sobrenatural que o apóstolo Paulo conhecesse a sua maravilhosa graça, sua graça redentora, sua graça salvífica. Então, o Senhor nos salva mediante a fé, por sua graça, e Ele provém meios também para pessoas que têm dificuldade de entendimento. O Senhor Ele provém maneiras sobrenaturais. Então, como é que a gente pode detalhar um pouco mais isso aqui? Sabemos nós que no nosso dia a dia existe um grupo de pessoas que tem uma facilidade muito maior de conversão, de se convencer a Cristo. O coração já é um coração mais propenso à conversão, tem mais facilidade. Mas nós também temos conhecimento de pessoas que são duras, vamos chamar assim, aqui da palavra dureza, de coração, que são pessoas que têm uma dificuldade maior de se converter ao Evangelho. Mas mesmo nesse conjunto de pessoas difíceis, o nosso Deus, ele tem as suas formas e as suas maneiras de alcançar essas pessoas. Então, se nós pegarmos aqui essa experiência sobrenatural da parte de Deus com o apóstolo Paulo, nós vamos entender aqui tanto da parte de Deus como da parte do homem. Da parte de Deus, Deus ele trabalha na regeneração, na justificação e na santificação. Deus ele trabalhando na regeneração, o homem, a parte do homem que vai ser afetada aí, vai ser a faculdade intelectual. Quando Deus ele atua na justificação, a parte do homem que vai ser afetada vai ser emocional. Quando ele trabalha na questão da santificação, a faculdade do homem que vai ser aí, afetada vai ser a sua vontade. Pois bem, quando nós pegamos a Bíblia, lá em Atos capítulo de número 9, Lucas ele vai narrar a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco, sendo surpreendido pelo resplendor do céu, por uma forte luz, uma luz ao meio-dia, e o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Então, se nós pegarmos aqui, olha, no Lucas, Atos capítulo de número 9, indo no versículo, a partir do versículo de número 3, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Olha que coisa maravilhosa. Então nós vemos aqui um processo sobrenatural da parte de Deus na vida do apóstolo Paulo. E eu tenho conhecimento de pessoas, testemunho de pessoas que se converteram das mais variadas maneiras. Pessoas que tiveram sonhos e aquele sonho
acabou impactando ali a sua vida, a sua mente, a ponto daquela pessoa ela ser direcionada para o Evangelho, pessoas que no meio de um acidente e de forma sobrenatural, de forma, foram livres, ou receberam um grande livramento, e esse processo também ele levou com que a pessoa ela se convertesse ao Senhor. Então são formas que Deus trabalha, forma sobrenatural, para que o homem chegue a Deus. E aí nós vamos entender um texto bíblico da palavra do Senhor que diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele deseja que todas as pessoas se convertam e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então vejamos, a convenção ela é uma parte, o texto ele vai nos deixar claro, é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem e aponta para o revestimento do novo homem. Então lá na Bíblia Sagrada, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 22, diz o seguinte: que quanto ao trato passado, vos desposeis do velho homem, que se corrompem pela concupiscência de engano. No versículo 24, ainda do capítulo de número 4 de Efésios, diz assim, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santificação. Então o item 1 do tópico 1, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural, vai nos demonstrar também essa importância do ser humano se converter ao Evangelho para que haja uma mudança de vida, para que haja a segurança da salvação. Então vejamos, a conversão ela é o primeiro passo para que uma pessoa ela seja salva. Ela precisa se converter ou ser convertida a Cristo, andar segundo a vontade do nosso Deus, a vontade do Senhor. O item 2 do tópico 1, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Paulo. Então, qual foi a iniciativa de Cristo? A experiência sobrenatural impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado o que deveria fazer. Então, vejamos, lá no capítulo de Atos, capítulo de número 9, quando Paulo ele tem aquela experiência sobrenatural em sua vida, ele faz uma pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? O que eu devo fazer? Isso é muito importante, porque muitas pessoas, embora tenham uma experiência sobrenatural com Cristo, Cristo apresenta-lhes uma oportunidade para que elas sejam salvas, que elas se convertam, mas aquela experiência sobrenatural em sua vida, ela acaba não surtindo efeito, não porque Deus não queira, mas porque a própria pessoa não dá uma resposta à altura da experiência sobrenatural que Deus ali concede. Quantas pessoas que nós conhecemos que têm testemunhos maravilhosos, testemunhos tanto de cura, tanto de livramento, testemunhos assim mesmo impactantes. No entanto, essas pessoas ainda permanecem numa vida de desobediência à palavra de Deus, uma vida totalmente de pecado. Então esse tópico aqui ele vai mostrar para nós que Deus ele provém iniciativa, uma das maiores iniciativas que Deus ele proveu para a humanidade, está lá em João capítulo 3, versículo 16, onde Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a maior iniciativa de Deus, enviar o seu próprio Filho em Cristo morrer na cruz para que tenhamos a salvação. Então essa é uma das maiores iniciativas, como também o Senhor ele provê iniciativas sobrenaturais, individuais, para que as pessoas conheçam Ele como Salvador da sua alma. Mas é importante essa resposta. Então esse texto aqui, esse item, ele vai trazer essa ênfase dessa importância também de uma resposta do ser humano, da pessoa para com Cristo Jesus.
No item 3 do tópico de número 1, a graça salvadora se manifestou a Saulo. Então vejamos, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo 8, do qual nós já lemos, mas é importante nós fazermos aqui uma menção novamente, uma reflexão, diz assim, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós mesmos, é dom de Deus. Na epístola a Tito, Paulo também vai tratar sobre o assunto, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os povos. Ou seja, o ponto de partida da experiência da salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui o mérito é todo de Cristo. Aos Romanos, Paulo escreve, porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a graça é o favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Então, graça. Então, dentro desse tópico aqui, ele tem uma ênfase bastante importante, que é: o ser humano não pode rejeitar a graça de Deus. As pessoas precisam olhar para esta graça, para este dom gratuito de Deus, esse presente de Deus, e dar uma resposta arrependendo dos seus pecados. Então, a síntese do tópico 1 diz o seguinte: Jesus teve a iniciativa de transformar Saulo. Essa convenção se deu pelo impacto de uma experiência sobrenatural. Então, dentro dessa síntese aqui, a questão é: Cristo também tem realizado iniciativas para transformar a minha vida e a tua vida. Então, nós não podemos ver o apóstolo Paulo como uma pessoa única necessitada de salvação, mas todos os homens, em todos os lugares, homens e mulheres, precisam da graça do Senhor para serem salvos em Cristo Jesus. O tópico 2, ele traz o seguinte tema: Saulo e a doutrina bíblica da conversão. O item 1, a conversão começa no arrependimento. Então, a palavra arrependimento, como nós já falamos lá atrás, ela no grego, ela significa metaneo, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. Então, o ser humano, ele precisa ter uma atitude em relação ao pecado. Por quê? A Bíblia deixa bem claro que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado, ele tem um efeito desastroso na vida do ser humano. O pecado, ele tem um efeito, inclusive, que vai impactar na condenação de uma pessoa. Então, os seres humanos não podem simplesmente olhar para o pecado e não ter um remorso em relação a isso. O pecado, ele tem que ser enfrentado ou visto como algo ruim que traz consequência desastrosa para o ser humano. E o que é o pecado? Pecado, a palavra grega, amartia, significa errar o alvo. Ou seja, Deus, ele tem um propósito para o ser humano. Deus, ele tem um propósito para mim e Deus tem um propósito para você. Esse propósito, ele é revelado nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é que vai nos dar o norte, qual é o caminho que nós devemos seguir. Quando o homem, independente de ser cristão ou não, ele foge desse propósito de Deus, em outras palavras, ele está errando o alvo. E o que faz o ser humano errar o alvo? É justamente o pecado. O pecado faz com que ele erre o alvo. Então Deus, ele tem lá as recomendações, os mandamentos, as orientações bíblicas. A partir do momento em que uma pessoa ela quebra essas orientações bíblicas, ela está justamente desobedecendo à vontade de Deus. Ela está fugindo daquele que Deus lhe propõe e ela está necessariamente errando o alvo. Paulo disse assim: olha, eu prossigo para o alvo. Então Paulo, ele sabia, quando ele tem um encontro com Cristo, o objetivo que ele ia chegar. E aqui eu abro um parênteses para fazer uma reflexão importante. Quantos cristãos hoje, quantos crentes que estão dentro da igreja, têm acesso à palavra,
mas eles não sabem qual é o propósito de Deus na sua vida. Isso é muito sério, isso é muito preocupante. Então a palavra nos traz essa reflexão. Então no Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo e a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. Então veja, uma pessoa convertida por Cristo tem um conhecimento da palavra, foi regenerada, sua mente ela está purificada pelo Senhor, está limpa pela palavra. Quando ela faz qualquer coisa contrária à vontade de Deus, que seja contra Deus ou contra o seu próximo, ela sente um remorso, ela se sente ali bastante tristeza em relação àquilo. Mas já uma pessoa que já está com a sua mente cauterizada, acostumada com o pecado para ela já não traz remorso nenhum. Ou seja, ela pode matar, tirar a vida de uma pessoa que para ela não vai fazer sentido nenhum. Ela pode fazer qualquer tipo de atrocidade, mas não vai sentir nada no seu coração. Então isso é um exemplo claro de uma pessoa convertida e uma pessoa que não é convertida. Então a convenção ela trata desse processo de arrependimento. Então a convenção, Paulo vai nos mostrar isso, essa necessidade. No item 2 do tópico 2, a convenção de Saulo promoveu uma transformação pessoal. A experiência sobrenatural é importante, é impactante, o fez indagar a Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. Então veja, isso aqui é um passo importante. Então nós não temos a ideia concebida de uma pessoa que se diz que é convertida, mas ela permanece nas mesmas práticas que fazia antes de conhecer a Cristo. Então é uma questão que não tem compatibilidade bíblica. Vou usar um exemplo aqui. Uma pessoa que antes de conhecer a Cristo, ou ser convertida a Cristo, era uma pessoa que tinha o hábito de usar entorpecente, ou até mesmo praticar furtos, e depois quando essa pessoa se converte, ela mantém essas mesmas práticas. Então, a convenção de Paulo vai nos mostrar essa necessidade dessa mudança, desse impacto que a pessoa tem. Então, a verdadeira convenção é aqui nasce da tristeza. Então, o tópico de número 3 do item 2, ele vai nos mostrar que a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecador e o reconhecimento de que um homem precisa dar meia volta para Deus. Então veja, na caminhada cristã, quantas pessoas que desviam da igreja? Quantas pessoas que abandonam o cristianismo? Aí a pergunta é, o que faz uma pessoa abandonar o cristianismo? Paulo, em um momento da sua vida, disse assim, olha, o que nos separará do amor de Cristo? Nada poderá. E ele vai citando uma série de questões, fome, açoite, perseguições. E ele diz, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Então nós vemos ali uma convenção genuína, uma convenção onde a pessoa ela entende que Cristo chamou ela para ser salva. Agora, uma pessoa que ela desvia do evangelho, sai da igreja, abandona a fé, há um indício aí muito grande de que a conversão dela não foi a conversão genuína. Então, quando a conversão dela é genuína, essa pessoa dificilmente ela vai abandonar a fé. Nós vemos pela própria vida do apóstolo Paulo. Paulo foi um homem que teve muitas glórias na sua vida, mas foi um homem também que passou muitas provas, muitas lutas. Eu lembro que ele escrevendo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim, olha Timóteo, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Então mesmo nos últimos minutos, no final da sua vida, que é quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele já está ali sabendo que ele ia morrer, que ele sabia que ele já tinha decretado já a sua morte, mas em momento nenhum Paulo dá uma palavra de desânimo para Timóteo. Pelo contrário, ele continua mesmo sabendo da sua morte, que a fé valeria a pena.
Então esse tópico aqui sobre a convenção do apóstolo Paulo, sobre o que Deus fez na vida dele, sobre a doutrina bíblica da convenção, ela é bastante importante para nós e traz algumas reflexões, principalmente em relação a pessoas que hoje estão na igreja, amanhã estão no mundo, hoje estão fazendo a vontade do Senhor, amanhã estão escandalizando a obra e assim vai. Então como é que foi a convenção dessas pessoas? E aqui eu trago uma ênfase aqui bastante importante. Eu tenho ouvido muito pessoas que se convertem para serem ricas, para às vezes até, vou me converter para arrumar um casamento, vou me converter para me arrumar um emprego. Então talvez aí existe o princípio do erro, as pessoas se converterem, querer se converter com a intenção de ganhar alguma coisa nessa vida. Então Paulo vai mostrar para nós, a convenção do apóstolo Paulo vai mostrar para nós que o ser humano precisa ter uma convenção genuína. E essa convenção genuína, ela tem que estar desprovida de interesses materiais. Ou seja, quando Cristo aparece para Paulo pergunta o seguinte: o que o Senhor quer que eu faça? Tá aqui, versículo, capítulo de número 9 e versículo 3, versículo 3 não, 5, e diz: quem é, Senhor? E disse o Senhor: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo atônito, disse, versículo 6, Senhor, o que queres que eu faça? Então presta bastante atenção, olha que ponto importante aqui. Paulo, ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? É muito diferente de alguém se converter e dizer para Cristo assim: Cristo, eu quero que o Senhor faça isso comigo. Então é uma mudança muito interessante aqui esse ponto para a nossa reflexão. Então ele pergunta: o que queres que eu te faça? Ele se lança e coloca a sua vida aos cuidados de Cristo. Ou seja, o que Cristo falasse para ele, ele iria fazer. Então, quando uma pessoa ela se converte, ela fala o contrário. Senhor, eu quero que o Senhor faça tal coisa na minha vida. Isso aí já é um processo diferente de convenção. Então, a síntese desse tópico aqui, para nós avançarmos, ela diz o seguinte: a convenção do homem começa no arrependimento e perpassa pela transformação pessoal. Sem transformação, não podemos falar em arrependimento. Então, como é que eu sei que eu fui de fato arrependimento? Quando eu tenho vontade que a minha vida ela seja mudada, ok? Então, no tópico 3, a nossa finalização, nós vamos tratar sobre as 3 faculdades interiores transformadas pela convenção. Então, no processo de salvação, olhando também, inclusive, para a vida do apóstolo Paulo, três faculdades aí vão ser impactadas no processo de convenção. A primeira é a faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhecer a sua condição de pecador. Então, o primeiro ponto é esse, a primeira sinalização. A pessoa se converteu e ela começa a pensar diferente sobre a sua condição de pecadora. Isso aí é um indicativo que realmente houve um processo de convenção. Segundo, a faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra Deus, santo e justo. Então veja, 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 10, diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ou seja, quando a pessoa se entristece porque foi tocada pelo Senhor, reconhece o seu pecado, isso vai gerar salvação. Então nós temos aí a faculdade das emoções sendo afetada. E por fim, a faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser perfeito para a glória de Deus. E aí eu separei um texto aqui, lá em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20, que vai mostrar para nós o poder da transformação
na vida do apóstolo Paulo. Diz assim, olha, já estou crucificado com Cristo. Olha o que Paulo disse. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na carne, novamente, aqui para nós entendermos. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então nós temos aí, o apóstolo Paulo, ele externando o que foi a conversão dele. Agora ele já não vivia mais, mas Cristo é que vivia. Então quando nós falamos sobre a faculdade da vontade sendo transformada, Paulo também lá aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículo 8, ele diz o seguinte, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Então nós vemos aqui uma forma diferenciada de pensar. Então, meus queridos irmãos, nós aqui já na reta final dessa pré-aula da escola dominical, a conclusão da nossa lição, a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou-se a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na convenção, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduz o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo Jesus. Que em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida poderosamente. Essa lição também nos permite entender que qualquer homem, qualquer mulher, independente da sua situação, pode ser uma pessoa salva pela graça de Cristo Jesus. Então que o Senhor te abençoe poderosamente. Desejamos a você e toda a sua família que o Senhor derrame chuva de bênção sobre vocês, ok? E até a próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.